comparecer, na quinta passada, por isso eu estou aqui para ministrarmos, para estudarmos juntos, né? O que significa o segundo mergulho. Só que antes eu vou ter que fechar a janela aqui, porque o vento aqui está forte. Me aguarde. Pronto. Agora, ó, mesmo assim ainda tem vento. Acho que agora vai. Glória a Deus. Então, hoje, nós vamos falarmos do segundo mergulho, ou o que significa essa etapa ou essa jornada na vida de alguém que recebeu um comando, uma palavra que poderia ser a palavra do seu destino, que responderia para o seu futuro. Diante de Naamã, como nós vimos, nós falamos, né, já falei aqui sobre a ordem do profeta, que era mergulhar 7 vezes no Jordão. Quer dizer, o comando foi dado, cabe à pessoa agora que depende de um milagre acatar ou não. O que aprendemos com isso é que, se a pessoa acata, eu tenho certeza que ela vai ver o resultado da sua decisão. Se não, também pode passar o resto da vida pensando assim: por que eu não mergulhei? Por que eu perdi a oportunidade? Não, e eu não ia perder nada, porque ele não cobrou nada de mim, não quis nada que me pertence. Então, quando nós lemos, né, a palavra, segundo o livro de Reis, no capítulo 5, nós vamos ver que aquele homem ali, o seu destino, a sua cura, o seu milagre, estava em suas mãos, dependia das suas atitudes ou disposição de receber, acatar um comando profético, uma palavra profética liberada na sua direção, e que agora ele poderia cumprir e ver o resultado desse cumprimento, ou não. Mas vamos lá ver o que ele precisava vencer no segundo elo. Lucas, capítulo 19, versículo 20. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz para nós. Lucas 19. Bom, Lucas 19, né, o versículo chave aqui é o 20, mas nós vamos ler a partir do versículo 11, para que vocês entendam. Então, o segundo elo quer dizer, significa o medo. Eu tenho medo de mergulhar e não dar certo. Vamos ler, então, a partir do versículo 11. O título aqui já diz que é a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Então, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. E cuidavam que logo se havia de manifestar
o reino de Deus. Disse, pois, dois pontos, um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando os 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bom está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este também disse: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua perdão. Porém, versículo 22, porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. E ele disse: pois eu vos digo, que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Antes de entrar no assunto mergulho, porque há uma necessidade na vida do homem, principalmente depois que ele conhece a Jesus. Então, uma instrução de Jesus aqui, nessa parábola aqui das 10 minas, ou podemos chamar de 10 talentos, ou podemos chamar de dons, ou algum tipo de capacitação que recebemos da parte de Deus. Então, Jesus fez referência aqui a um homem que tinha poder sobre todas as coisas, ele era o dono do reino. Mas ele saiu para conquistar uma cidade. Então, quando ele saiu, ele chamou quem? Seus servos, seus mordomos, como eu já disse várias vezes, que mor quer dizer maior e domos quer dizer casa, maior de uma casa, aquele que administra com sabedoria. Ele foi dado uma responsabilidade pela confiança do seu Senhor. Então, a palavra mor significa o maior, aquele que alguém tem confiança nele e lhe entrega suas posses, seus bens,
até os seus servos para serem cuidados por ele. E Deus sempre está entregando dons e talentos a fiéis mordomos e administradores que se dispõem a servi-lo em integridade e verdade, mas, em primeiro lugar, que se dispõem a mergulhar na intimidade com ele para adquirir e merecer a confiança dele. Então, ele não para. A palavra diz que ele é o grande eu sou, o grande general, ele é invencível nas batalhas. Nada, absolutamente nada é impossível para ele. Mas nessa ilustração aqui, o que Jesus quis mostrar para nós é que quando esse grande, digamos, Ei, Senhor, ele saiu para conquistar mais uma cidade, ele tinha posses a serem administradas e ele tinha servos os quais ele podia confiar para entregar aquilo que ele possuía. Então, a palavra aqui, resumidamente, para a gente chegar no assunto medo, então diz que ele chamou o primeiro, né, segundo a palavra aqui, ó, e deu-lhes 10 minas. E disse a eles para cuidar, para administrar. Ou seja, Deus, quando nos dá uma capacitação, quando ele nos capacita para algo, ele tem a confiança que nós vamos fazer com diligência aquilo que ele confiou a nós. Então ele chamou seus servos e entregou a sua propriedade, ou as minas, ou dons, ou talentos, né, como vocês possam imaginar ou entender, ou mesmo meditar sobre aquilo que Deus te deu, sobre aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. E aí, nós vamos fazer uma pausa aqui, volto aqui, para voltar lá no mergulho de Naamã. No primeiro mergulho, ele tinha que vencer a incredulidade. Ou seja, ele tinha que acreditar que ele seria capaz de vencer. Por quê? A falta de fé. Ou ele mesmo, nas suas paixões desenfreadas, ou nas suas crenças, porque eles viviam mergulhados no politeísmo. Agora, e uma palavra de alguém que ele nem conhecia e que nem se apresentou a ele. Aí entra Deus nas nossas vidas, nos movendo de que forma? Naamã não viu o profeta, mas recebeu um comando, uma palavra profética. Nós não vamos conseguir, nós podemos sentir a presença de Deus, mas nós não vamos ver Deus assim simplesmente no nosso dia a dia, para declararmos eu vi Deus, até mesmo porque alguém já disse que ninguém viu a Deus e viveu para contar a história ou para contar como ele é. Então, agora, ele não viu o profeta, nós não vemos a Deus, mas sentimos. E as instruções do Senhor nos é dada através dos profetas, através das palavras proféticas liberadas e através da palavra de Deus, que é a Bíblia, o Bíblios, né?
o manual de instrução para as nossas vidas. E nessa hora, na beira do rio, ele mergulhou para vencer, em primeiro lugar, a incredulidade, o tema do nosso primeiro elo. Mas neste segundo elo, ele teria que vencer agora o quê? O medo. Por que o medo? Porque eu não sei se vocês já presenciaram ou sentiram diante de situações que a gente inicia algo e depois bate aquele medo de que tudo vai dar errado. E que talvez poderemos sermos envergonhados diante de determinada situação. Era essa a situação de Naaman. Ele agora tinha que vencer o medo do fracasso, da derrota, do engano, até mesmo da chacota e das falácias. Porque no segundo mergulho é muito recente. No segundo mergulho, talvez não se vê nenhum resultado, até mesmo porque Deus, na sua infinita bondade, maravilha e misericórdia, ele não quer nunca que as bênçãos que nós recebemos dadas por ele se tornem maldição nas nossas vidas. Sério, apóstolo? Como assim? Olha, a ingratidão, quando eu recebo algo de Deus, e quando eu não reconheço que foi tudo obra dele, e às vezes vou dar um mau testemunho com aquilo que ele me deu ou me abençoou. Podemos englobar todas as situações, os contextos da nossa vida no que diz respeito ao que Deus pode ter nos dado, nos abençoado, e às vezes aquela bênção pode virar uma situação de escândalo na nossa vida quando não dermos o testemunho correto de quem Ele é na nossa vida, o que Ele faz por nós e quem é Ele. Talvez poderemos receber de Deus algo sobrenatural, extraordinário, mas poderemos atribuir a pessoas, a homens, até mesmo ao adversário. Eu me lembro de uma vez, vou contar isso aqui, um testemunho, de um pastor amigo meu. Ele trabalha prestador de serviço mecânico. Ele tinha um opalão caravan. Ele carregava as ferramentas, ia para baixo e para cima, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá. E depois ele ia para o culto. Ele era mecânico, o carro sujo de óleo, lá atrás sujo de óleo, graxa das peças e tal. Um dia, a gente conversava muito, e ele falou assim, pastor, eu preciso comprar um carro melhor para mim, porque esse caravan aqui me leva, agradeço a Deus, mas aí fica um desconforto, porque às vezes a gente senta no banco, às vezes sentou com a roupa suja e tal, mas Deus vai me dar um carro bom. Amém, pastor. Tá ligado. E passado algum tempo, alguém que estava passando uma prova com um carro e queria se livrar do carro. O carro nada, não agradecia nada, não havia peça que chega, não havia mecânico e dinheiro. Pegou e levou esse carro. Olha, irmãos, eu não tenho coragem de fazer isso. Quando eu vou vender alguma coisa, carro, principalmente caminhão, a primeira coisa que eu falo é os defeitos. Né? Para quê? Ó, esse carro estou te vendendo, mas tem isso, isso, isso para arrumar, tem esse e esse problema.
para a pessoa não vir reclamar depois e nem dizer que você a enganou. Mas uma pessoa levou esse carro na porta da casa dele e falou: esse carro está aqui, é seu. Deus mandou eu entregar para você. E você vai me pagar ele do jeito que você puder. Ele pegou o carro, um carro até bonito, e trouxe o carro para mim ver e falou assim: ó, pastor, vai para você ver, isso é de Deus. O cara levou o carro lá na minha porta e falou que eu posso pagar do jeito que eu puder. Olha só. Então tá. Amém, irmão. Glória a Deus, pastor. Falei com ele. Passado uns 6 meses, ele veio aqui na minha casa, na minha loja, e falou assim: pastor, aquele carro não é de Deus, não. Eu falei: por quê, pastor? Já gastei um dinheiro com ele e tudo que eu gasto não resolve, o carro não funciona, o carro não presta. Esse carro não é de Deus. Eu vou devolver esse carro. E ele devolveu o carro. E durante muito tempo eu vi esse carro até amarrado de arame na porta da casa do antigo proprietário. Aí entra o quê? O testemunho, né? No caso ali, ele foi o quê? Talvez negligenciou no fato de ou buscar de Deus algo que seria a vontade de Deus para ele, ou diante de uma precipitação, vamos dizer assim, o que apareceu ele aceitou. Mas não é o caso. O caso é, às vezes Deus dá algo para a gente. E qual seria a vontade de Deus no que ele nos dá? Que nós venhamos glorificar o nome dele por tudo que ele faz por nós, porque ele é bom, ele cuida de nós. E sendo assim, diante da grandeza de Deus, diante das maravilhas que Deus faz por nós, ele não vai fazer algo ou não vai permitir que algo aconteça na vida do crente que vai gerar escândalo. Por isso, nós estamos falando de mergulhar. O que é mergulhar? É a pessoa ter disposição de se apresentar a Deus sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de constrangimento, é abrir o coração diante de Deus e falar com Deus, entrar na intimidade com Deus. Esse é o mergulho legítimo, quando eu abro o meu coração para Deus, entro na intimidade com Deus e deixo Deus trabalhar na minha vida. Isto é mergulhar na presença. E era isso que Naamã precisava, perder o medo. Sabe por quê? Tem coisas que a gente não entende. Tem gente que perde o temor de Deus e não tem medo do diabo. De Deus não precisamos ter medo, porque ele é justo, ele é amor, ele é fiel. Agora, do diabo nós precisamos ter medo. Por quê, irmãos? Ele já foi vencido na cruz do Calvário? Já. Já foi derrotado na cruz do Calvário? Já. Jesus já aniquilou suas forças, seu poder? Já. Mas Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso e às vezes nós deixamos a desejar na falta de temor diante de Deus. Ninguém precisa ter medo de Deus, mas temor, sim. Temor é reconhecimento. Olha, ele manda porque ele pode. Agora, muitas pessoas têm medo do diabo. E muitas pessoas têm medo de Deus.
De Deus não precisa ter medo, de Deus precisa ter temor. Agora, das ações do diabo, principalmente quem não está na presença ou quem não mergulhou para estar sempre na presença, aí precisa ter medo do diabo, porque ele não vem para perder viagem. Por isso, João 10,10 deixa claro, registrado sobre as ações dele. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus entra no meio e apaga esse fogo ou essa ação do inimigo de nossas almas. Aí a palavra diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus não veio aqui para matar ninguém, não veio aqui para destruir ninguém, não veio aqui para causar danos a ninguém, nem à família de ninguém. Agora, o adversário, sim. E se não estamos mergulhados na presença de Deus, se não estamos mergulhados em Deus, aí ele vai fazer a parte dele. Como nós vamos ver aqui, o primeiro disse: Senhor, sabe aquela mina que o Senhor me deu? Ela rendeu 10 minas. Que talento extraordinário, que dom maravilhoso que Deus deu, que lhe trouxe a multiplicação e mais do que isso, né? O reconhecimento. Sabe, tudo que Deus põe na sua mão, tudo que Deus te dá para fazer, e se você procurar fazer com diligência, vai haver reconhecimento da parte de Deus para a sua vida. E, mais do que isso, serás chamado de servo bom e fiel. O Senhor fala: foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Então você vai administrar 10 minas. Na verdade, esse aqui, ó, não vai administrar 10 minas, porque lá embaixo nós vamos ver do medroso, o que teve medo de conquistar, vai ser, a sua mina será tirada e entregada para o que já tem 10. O que já tem muito o que fazer, que já tem muito o que cuidar, que tem muito o que administrar, o Senhor ainda vai acrescentar mais na vida dele por causa de quê? Da sua fidelidade. Ele não teve medo de investir no propósito do crescimento do reino. Então, ele almejou crescer e ser reconhecido. Aí veio outro. Olha só, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Então, quer dizer que o primeiro recebeu uma mina, e multiplicou, fez 10. O outro recebeu uma, fez 5. É tanto que ele fala aqui no singular: a tua mina rendeu 5 minas, agora vem no plural. E ele falou: tu também és servo bom, tu também és servo fiel. Vou te colocar sobre 5 cidades. Você será administrador, será mordomo de 5 cidades. Você terá a recompensa de quem administra com sabedoria. E é assim que o Senhor faz. Olha só, vou contar algo para você. Diz que o Senhor de um reino, ele chamou o seu primeiro-ministro, aquele que é de confiança do Senhor. É isso mesmo. É com você mesmo que eu estou falando. E falou assim: eu quero que você recruta para mim jovens. Olha só, o interesse do Senhor na juventude e nos jovens, quando a maioria não quer saber de nada. Porque eles têm saúde, eles têm força, têm vigor, e acham que vai ficar a vida toda, vão ficar para semente aqui na terra, que nunca vão envelhecer, que nunca vão sentir dores, que nunca vão depender de medicamentos, e que sua força e o seu vigor responde por si. Mas são esses que Deus quer, mas não por imposição.
Não porque alguém fala, eu vim porque tive medo. Eu estou servindo porque eu tenho medo do Senhor. Não é isso. E o Senhor já disse que não é por força nem por violência, mas pelo seu espírito. Aí ele chama o primeiro-ministro e fala assim: olha, eu quero que você contrate jovens para mim. E você vai trazê-lo para o meu castelo, para a minha casa. E você vai entregar a administração da casa e eu vou ficar escondido, olhando o comportamento e o procedimento de cada um. Aí foi chegando os jovens. E o primeiro que lhe foi dada a responsabilidade, ele chegou. E o primeiro-ministro falou: olha, eu vou ter que sair aqui, mas está aqui, você tem que fazer isso, 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 limpa aqui, cuida ali, etc. E ele começou, limpou a coisinha, mexe numa coisinha e tal. Mas quando o ministro virou as costas, ele sentou no sofá, pôs as pernas para cima e parou de trabalhar. Então o rei chamou o primeiro-ministro e falou: olha, tira esse homem da minha casa, tira esse jovem da minha casa. Não serve para trabalhar para mim. Aí veio o segundo. Aí quando chega o segundo, começa a limpar e tal, e fazer aquelas coisas ali. De repente, ele deparou com um objeto muito precioso na casa do Senhor. Ele pegou aquele objeto e colocou no bolso. E o Senhor, indignado, saiu de lá, chamou o primeiro-ministro e falou: olha, põe fora da minha casa agora. Não serve para ficar na minha casa. Manda embora agora, manda embora. E mandou aquele jovem, tomou dele aquilo que ele roubou e mandou ele embora. Aí, daí a pouco, veio o terceiro jovem, simplesinho, humilde, e começou a cuidar das coisas. Cuida aqui, cuida ali. Quando ele chegou naquela preciosidade, ele limpou e falou assim: isso aqui vale uma fortuna. Talvez seria a minha independência financeira para o resto da vida. Mas não é meu. Foi lá e colocou no lugar. E o Senhor, todo alegre, veio e chamou o primeiro-ministro: olha, encontramos um jovem de confiança, um jovem que pode ficar na minha casa, um jovem que pode cuidar das minhas coisas e administrar aquilo que me pertence. Parabéns, chama ele, dá vestes novas para ele, dá um bom salário para ele e põe ele para trabalhar na minha casa. Aí, vamos voltar lá no primeiro jovem, que começou a limpar, e assentou no sofá e pôs os pés para cima e folgou na casa do Senhor. Sabe o que significa esse jovem? Significa aquele que chega na casa do Senhor. Não quer fazer nada, não quer intimidade, não quer mergulhar, não quer servir, mas quer desfrutar do que o Senhor pode dar. Quer receber o que o Senhor pode dar. Esse jovem folgado é aquele que não contribui com nada na casa do Senhor, mas quer ventilador, quer ar-condicionado, quer água gelada, quer a igreja limpa, quer desfrutar das coisas que ele não ajudou, não contribuiu para fazer. Esse é chamado o folgado na casa do Senhor. E agora aquele que pegou a preciosidade do rei e colocou no bolso. É o ladrão na casa do Senhor. Chega na casa do Senhor. Não é dizimista, não é ofertante, mas quer desfrutar das boas coisas e quer exigir de Deus bênçãos. Não quer fazer nada, mas quer que Deus cumpra promessas na vida dele. E a palavra de Deus diz que, Malaquias 10:8,
roubará o homem a Deus? Deus responde: todavia vós me roubais e me perguntam: que te roubamos, Senhor? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, todos vós que me roubais. Todos vós as nações que me roubais. Aí o versículo 10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que é mantimento na casa do Senhor? Nos tempos remotos, o dízimo era entregue em forma de cereal, em forma de animal, porque talvez o que alguém produzia era moeda de troca. Então, quando esse dízimo vinha, era mantido o órfão, a viúva e o estrangeiro, era entregue nas mãos do sacerdote. O sacerdote administrava. Aí, depois que cada um passou a ter, né, sua forma de trabalhar, de produzir, de ter seu retorno financeiro, surgiu moedas e etc e tal. Aí cada um passou a contribuir com aquilo que produziu, aquilo que tinha. Por isso, Provérbios 3:9 fala: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Então, quando o rei falou: não, esse aqui é ladrão, ele rouba dentro da minha casa, não serve, não me serve, põe para fora. É o infiel na casa do Senhor. Mas aquele terceiro jovem que chegou e cuidou direito, cuidou das coisas do Senhor, é esses que o Senhor está procurando. É esses que o Senhor está recrutando. Os destemidos, que não têm medo do que o inimigo pode fazer contra as suas vidas, porque decidiram mergulhar e não têm medo das ações do adversário, porque eles têm autoridade em nome de Jesus para repreender toda fúria, toda astúcia do nosso adversário. E aí, irmãos, quando o Senhor chega nele: olha, Senhor, aqui está o teu talento, embrulhado num lenço, porque tive medo de ti. Quem tem medo não mergulha. Quem tem medo não busca a presença. Quem tem medo não se entrega à intimidade. Porque você está falando isso, apóstolo? Olha, quem tem medo não mergulha na essência do Espírito Santo. Quem tem medo não mergulha para alcançar no profundo a graça de Deus. O que significa isso? Hoje está tudo banalizado. Hoje praticamente você não vê pessoas orando em línguas estranhas nas igrejas, já tem igreja até que manda parar. E as pessoas estão tão cegas espirituais porque quando vê o mover do Espírito, atribui a qualquer outra coisa menos ao Espírito. E se não tem discernimento de Espírito, é melhor ficar calado, para não blasfemar. Porque a palavra diz que este é o pecado, que todo homem deve ter medo de cometer, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O segundo mergulho significa medo da intimidade, medo da presença, medo da resposta, medo do retorno. E a incerteza? Estou com medo de mergulhar de novo e não receber o meu milagre. Mas o profeta falou que é 7. Sabe o que significa 7 no contexto espiritual? Não desistir jamais. E Jesus já ensinou isso. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Isso significa infinidade. Significa que não devemos desistir e muito menos ter medo
do resultado ou da resposta. Porque se mergulhamos confiando em Deus, com certeza teremos a resposta. Mas o segundo mergulho ainda era muito recente. Há pouco tempo eu conversava com o Tiago sobre as caminhadas para o monte. Então, no começo, a gente não vê nada. Nos primeiros dias quando a gente abre propósito de monte, nas primeiras subidas, a gente não vê nada. Por quê? Ainda está muito recente, o nível de intimidade não é ainda o que deve ser alcançado, mas quando o tempo vai passando, a gente vai aproximando ali do terceiro elo, quarto elo em diante, nós começamos a ver o sobrenatural de Deus, nós começamos a ver o agir de Deus, porque nós perdemos, né, a resistência, porque às vezes nós próprios resistimos quanto à presença ou estar na presença. E por essa resistência, nós deixamos de receber muito de Deus. De que tipo de resistência eu estou falando? Aquela resistência de que quando nós nos apresentamos diante de Deus, e até viemos para louvar, viemos para clamar, viemos para orar, para buscar a face de Deus, mas somos superficiais. Não nos integramos, não nos entregamos na íntegra, na totalidade. Eu fico observando quando a gente convoca a igreja para orar. Não que a igreja tenha que orar. Não. Quem tem que orar são os pastores, os diáconos, os líderes que estão ali frente àquela batalha ou diante daquela jornada do clamor. Então, a igreja ora, sim. A igreja ora, sim, quando recebe um comando, mas quem tem que orar e demonstrar que tem autoridade na oração, somos nós, os linhas de frente. Eu me lembro de uma vez, eu estava em Bambus, logo que nós chegamos para lá, assim, nos primeiros anos, na congregação de lá. Eu estava pregando uma palavra, Deus me deu uma palavra abençoada nesse dia. E está lá todo mundo assim. Eu sabia que alguns estavam recebendo, uns estavam cansados, outros estavam desanimados, mas alguns estavam ouvindo e recebendo a palavra. De repente, irmãos, entrou um bêbado na igreja. E eu tenho imã para bêbado. Se eu estiver num lugar de tiver 100 pessoas, chega um bêbado, ele vem e... Eu acho que é Deus me testando minha paciência. Porque eu nunca tive paciência com um bêbado. Né? A começar pelo meu pai, quando ele bebia e queria falar, e queria que eu sentasse para escutar, eu não tinha paciência. Mas quando eu pregava uma palavra e falava, meus irmãos, Jesus, ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar, ele assumiu a cruz no meu e no seu lugar, eu estava lá assim. Aí o bêbado, irmãos, essa palavra é muito boa, nós temos que glorificar o Senhor, irmãos, vamos dar glória a Deus, vamos bater palma, porque Jesus é maravilhoso. Acordou a igreja. Às vezes Deus precisa mandar um bêbado para nos alertar, ou até mesmo tirar o nosso medo de mergulho, de glorificar. Porque mergulhar significa, eu vim aqui para me entregar. Eu vim aqui para orar. Às vezes, nas preocupações, como Jesus disse, na parábola do semeador, as preocupações com as coisas deste mundo, às vezes nos impede de mergulharmos ou de estarmos na presença. Às vezes, nós não mergulhamos porque estamos preocupados com tantas coisas. Mas tem um detalhe. No momento do culto, no momento que nós, então, estamos ali com, digamos, com o propósito de adorar, aquilo que nós não conseguimos resolver durante o dia, não vai ser ali naquelas 2 horas de culto, ou até menos, que nós vamos, se já não conseguimos resolver
por nós mesmos, como nós vamos resolver aquilo ali com as preocupações do que não conseguimos fazer no decorrer do dia? Então, esta é a hora de mergulhar na presença e na intimidade de quem pode. Então, pronto. Entrega, Salmo 37, 5. Né? Eu vi isso escrito num caminhão, agora à tarde. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega as suas dificuldades ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Mergulha na presença e na intimidade com o Senhor. Entrega a ele tudo e ele tudo fará por você. A palavra diz que o Senhor chamou aquele servo que preferiu não mergulhar por causa do rigor do seu Senhor, de mau e negligente servo. Mas, Senhor, eu tive medo porque o Senhor colhe onde o Senhor não semeou. O Senhor toma onde o Senhor não colocou. Ele falou, pois eu faço isso porque eu posso fazer isso. E você sabia, e você sabe disso, que eu recolho com uma palavra assim, olha, porque ele disse assim, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeastes. Olha só que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que ele toma o que não pôs. Sabe o que significa isso? Talvez muita gente, muitas pessoas, receberam algo que não é de Deus. Mas o dia que decidirem se voltar para Deus e mergulhar na presença, Deus vai dizer, olha, não fui eu que te dei não, mas eu vou abençoar o que está nas suas mãos, por causa da sua decisão. O Senhor colhe onde não semeou, isso é verdade. O dia que ele decidir colher, ninguém pode impedir. O que me resta a fazer, o que resta a você a fazer? É se despojar do medo, porque a palavra diz em Romanos 8,15 que o medo gera espírito de escravidão. Misericórdia. O medo gera espírito de escravidão. Outra coisa, 2 Timóteo 1,7, ele não foi dado por Deus. Quem tem medo, medo, como eu já expliquei aqui, não é o mesmo que temor. Temor é reconhecimento. Temor é saber que quem pode é que está mandando. É saber que aconteça o que acontecer, haja o que houver, a vontade dele vai prevalecer. Querendo o homem ou não, a vontade dele vai prevalecer. Então, isso não foi dado por Deus. O medo não foi dado por Deus. E mais do que isso, e outra coisa, o medo, onde o medo está? No coração de quem não foi liberto por Jesus. O medo está no coração de quem não foi liberto por Jesus. Medo de quê? Da presença. Porque a presença dá direito à restituição. A presença dá direito a milagre novo. E como então eu perco esse medo? Celebrando. Quando você celebra, você está declarando que está disposto e preparado para receber o seu milagre. Todos que celebram recebem milagres novos. Todos que celebram têm direito a milagre novo, não é? E mais do que isso, né? O medo gera prisão ou servidão. Quem pode nos aprisionar e nos fazer escravos? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos chama de servos. Mas aquele que, quando encontra liberdade e brechas,
em nossas vidas, ele nos faz escravos. Então, Naamã, ele venceu o medo e mergulhou pela segunda vez. Mas o comando era para 7. Então, nós vamos dar sequência, né? No próximo estudo, falando sobre o significado de cada mergulho, para que nós possamos o quê? Cada dia mais sabermos qual é a porta de acesso para estarmos sempre na intimidade com Deus. O segredo é mergulhar.